Em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, você é mais forte do que imagina, pois tem o meu poder habitando em seu interior. Em Cristo, você é um conquistador e nada pode detê-lo. Mesmo nos momentos de fraqueza, minha força se aperfeiçoa em você. Siga meu perfil e clique nos 3 botões à sua direita e deixe seu amém nos comentários. Que esta mensagem encha seu coração de esperança e renove suas forças para continuar a jornada. Continue firme na fé, pois o melhor ainda está por vir. Você acredita que isso é verdade? Eu posso provar para você. Clique no botão verde do WhatsApp à sua direita. Se a primeira pessoa no seu WhatsApp for uma mulher, o que estou dizendo é totalmente verdade. Você pode conferir lá. Portanto, erga-se com confiança e fé, pois as batalhas já foram vencidas. Você é um vencedor em meu nome, e nada pode separá-lo do meu amor.